Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena, nosso tempo diário de meditação no livro de Salmos nesta época de pandemia. Nós vamos ler hoje um salmo de exaltação do Senhor, salmo do número 29. O salmo 29 é um salmo, normalmente todos os estudiosos bíblicos o relacionam como sendo um estilo de poesia hebraica muito antigo. A própria utilização das palavras é de um hebraico mais do passado. Também o estilo deste salmo é um estilo muito próximo daquilo que são os cânticos de adoração, os salmos de adoração que podiam existir entre as outras nações da região de Canaã. Ele tem características próximas de alguns salmos que são usados, ou de alguns cânticos de exaltação a deuses da mitologia cananita e mesmo do Egito. Não deve necessariamente ser uma grande surpresa para nós. Nós estamos normalmente integrados dentro de uma realidade cultural e, de alguma forma, podemos ser influenciados, e não tem que ser negativamente, mas podemos ser influenciados por aquilo que está à nossa volta, naquilo que chamamos de contextualização, ou seja, usamos algo que seja reconhecido pelos que estão à nossa volta como próprio daquela época, daquele tempo, daquela cultura. Poderíamos dizer que os pregadores de hoje, por exemplo, não pregam exatamente como os pregadores dos anos 50 ou anos 60. O que é que aconteceu? Perderam a qualidade. O conteúdo não pode ser alterado, mas a forma tem que ser adaptada à realidade que estamos a viver hoje em dia. Então o Salmo 29 tem esta característica contextualizada e nós vamos lê-lo para depois perceber um bocadinho onde é que está esta contextualização. O Salmo 29 diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirião como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Salmo começa então, primeiro e segundo versículo, com esta ênfase no tributai. Aqui o tributai significa atribuir, reconhecer. Olhem para aquilo que é a realidade do nosso Deus, reconheçam aquilo que Ele é e, sendo assim, declarem aquilo que o Senhor representa. A adoração passa normalmente por nós reconhecermos o valor de alguém. Quando nós adoramos, estamos a falar bem, estamos a reconhecer, estamos a atribuir a alguém o valor que esta pessoa tem, e aqui estamos a ter um chamado, digamos, para reconhecer e atribuir a Deus aquilo que é o seu valor. Reconhecer a glória e reconhecer a força do Senhor. A sua glória, a sua manifestação do seu brilho, da sua santidade, a sua força representada no seu poder, na sua autoridade. Dar ao Senhor o valor que é próprio, a glória que é devida ao seu nome. Sempre lembrando que nome, no contexto hebraico, no contexto daquela cultura, representa toda a personalidade, o caráter de alguém. Estava contido no seu nome, aquilo que esta pessoa é, e não apenas a sua designação, o nome no sentido que nós o consideramos na nossa realidade ocidental atual. A beleza da santidade de Deus tem a ver com o critério de separação do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus diferente. É um Deus diferente de todos os outros deuses, de todos os outros povos. Deus está acima, e nisso Ele transcende todas as coisas. Ele transcende a sua criação. Então Ele está acima de qualquer tipo de criatura e Ele também está acima de tudo aquilo que Ele fez. E todos aqueles que poderiam ser considerados eventualmente deuses para os outros povos, o Senhor está acima de tudo isto. Por isso, logo no versículo 1 diz, os filhos de Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. A ideia aqui parece-nos falar sobre uma espécie, como se fosse uma reunião de deuses, e todos os deuses têm que reconhecer a superioridade do Deus de Israel. Também podemos estar a pensar aqui nos querubins, nos anjos mais exaltados, aqueles que estão numa posição mais elevada dentro da hierarquia celestial, porque os anjos
São seres criados por Deus, seres espirituais com uma hierarquia. Há anjos mais elevados do que outros, como que podemos pensar, uma analogia para nós seria a hierarquia militar. Temos o general, temos um coronel, temos um sargento e temos um soldado raso. Portanto, há anjos com níveis ou categorias diferentes. Os que são mais elevados, os generais, estes que estão muito próximos de Deus, e pela sua proximidade de Deus e pelo seu entendimento do mundo espiritual e da realidade que existe, eles compreendem de uma forma única quem Deus é, e por isso eles podem dar a Deus uma adoração que nós, por exemplo, na nossa limitação de conhecer apenas a realidade espaço-temporal em que vivemos, não conseguimos. Nós não vemos o mundo espiritual e o que está a acontecer. Estes anjos vêm e por isso eles podem tributar ao Senhor uma adoração diferente. Do versículo 3 até ao versículo 9, nós temos então uma descrição. E esta descrição é que é muito contextualizada, porque Deus é apresentado de acordo com o poder daquilo que são as manifestações da natureza. É o terremoto, é o dilúvio, é uma tempestade, é o trovão, é o relâmpago, é o quebrar das árvores. Tudo isto que acontece, que são manifestações extremas da natureza, são, nós diríamos, catástrofes naturais, mas que representam o poder de Deus. O Deus criador da natureza, que está acima da natureza e que de alguma forma controla tudo aquilo que acontece. Os povos pagãos, os povos cananeus, também acreditavam que Baal era o Deus da tempestade. Todos os povos da antiguidade tinham deuses para os relâmpagos, para os trovões. Mesmo na Europa, nós sabemos que assim era. Thor era o deus do trovão para os povos nórdicos, na mitologia nórdica. Então aqui há um texto realmente contextualizado. Duas coisas talvez possamos salientar em tudo aquilo que é dito a respeito de Deus. Não sei se perceberam quantas vezes que ele cita a voz do Senhor. A voz do Senhor, de alguma forma representada pelo trovão, aquela voz magnífica, extraordinária, que faz tremer a terra inteira. Esta voz é uma voz de comando. A voz do Senhor é descrita como uma voz de autoridade. É a voz daquele que pode não falar muito, mas quando fala, acabou, o assunto encerrado, não se discute mais, não é? Às vezes estamos numa discussão com muitas pessoas e alguém que tem realmente autoridade está quieto, está a ouvir. Finalmente, quando esta pessoa toma a palavra e diz alguma coisa, acabou a reunião, o assunto encerrado, não se discute mais. A pessoa que tem a autoridade para dizer alguma coisa realmente de valor e que conte, já falou, acabou-se. Aqui nós temos a voz do Senhor, esta voz de superioridade, esta voz de comando, que quando fala, tudo o resto termina. O segundo aspecto interessante nesta descrição contextualizada de Deus é a sua superioridade sobre as águas. O Senhor controla, não é? O Senhor está sobre as muitas águas, ele preside sobre os dilúvios. Os povos antigos tinham a noção do poder da água. Uma inundação, mesmo como aconteceu no dilúvio ou em qualquer outra circunstância, uma grande tempestade e uma inundação, o transbordar dos rios. As cidades normalmente são construídas junto aos rios que transbordam e quando transbordam mostram o seu poder de levar tudo. A água pode parecer algo muito simples, mas o poder da água, quando está realmente fora do controle do homem, é uma coisa extraordinária. E a água sempre simbolizava o caos. As mitologias normalmente falavam sobre o mundo inicial, que era um caos no meio das águas, e era preciso que alguém dominasse sobre isto e fizesse com que as águas se retraíssem. E nós temos então aqui esta descrição de um Deus que é um Deus superior sobre as águas. O caos das águas não está fora do controle de Deus. Tudo está dentro da sua mão. Nada escapa à sua soberania. Por isso o salmista pode terminar com esta convicção de que o Senhor vai ser soberano para sempre. O Senhor presidirá, Ele governará, Ele vai dirigir para sempre. Não há um momento em que Deus vai abrir mão do seu governo, mas Ele vai continuar a governar. Por isso a conclusão final é que Deus dá ao seu povo o que o povo precisa. Força e paz. Podemos dizer que através da força que Deus dá ao seu povo, da capacidade para o seu povo viver, fazer e ser o que deve ser, o povo encontra a paz que necessita para viver com o Senhor. Neste tempo de pandemia, em que nós vivemos um pouco assustados e temerosos diante de algo que nós não conseguimos controlar, talvez como as muitas águas deste salmo, parece-nos estar fora do nosso controle. Tentamos, mas ouvimos as autoridades científicas dizerem uma coisa numa semana e outra coisa diferente na outra. Claramente não está controlado, claramente não está dentro do seu domínio, mas não saiu do domínio do nosso Deus. Ele é soberano, Ele controla e isto deve trazer tranquilidade ao povo do Senhor. O Senhor
nos capacita para aquilo que nós precisamos, para a vida que nós precisamos viver, vivendo no seu caminho e na sua vontade. E esta capacitação deve nos trazer a noção de que é isto que temos que fazer. E aí encontramos a paz para os nossos corações, a vida necessária e a paz que todos nós necessitamos. Que a noção deste Deus soberano, que preside e que está acima de todas as coisas, possa encher o nosso coração da tranquilidade e da paz que nós precisamos para viver à sombra do nosso Deus.